Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os tipos de assassinos. Os famosos serial killers, assassinos em série, spree killers, que não tem uma tradução correta, mas eu vou chamar de assassino relâmpago, e mass murderers, que é assassinos em massa. Então bora começar com os nossos famosos serial killers. Então geralmente assassinato em série varia de 2 a 10 vítimas. E a maior característica é que tem um intervalo entre esses assassinatos. Pode ser de dias, semanas, e essa pausa entre os crimes é o que mais diferencia de assassinato em massa e assassinato relâmpago. E essa separação temporal geralmente é chamada de período de reflexão ou período de reflexão emocional. Legal, né? E durante esse período, geralmente, o assassino sai dos olhos do público e volta a viver a vida dele normalmente. E em 1988, Ronald Holmes, que era um criminologista especializado em serial killers, ele identificou 4 subtipos de serial killers. Primeiro, o visionário, que ele geralmente é psicótico, ele tem essa desconexão com a realidade e geralmente ele mata porque tem alucinações, ou seja, ele ouve vozes ou vê coisas que incentivam ele a matar certo tipo de pessoas. 2. Orientado para a missão, que geralmente ele tem um grupo específico em mente porque eles acreditam que aquele tipo de pessoa não merece viver porque o mundo seria um lugar melhor sem elas. Também tem o assassino hedonista, que ele mata pelo prazer, pela emoção de matar, e geralmente ele fica excitado sexualmente num momento. E o orientado a poder, que ele mata para ter um controle final sobre a vítima dele. E esses assassinos, eles não são psicóticos, mas eles são obcecados, assim, em forçar as vítimas a fazerem tudo o que eles querem. Um exemplo é o Pedro Afonso Lopes, que é o monstro dos Andes. Foi um cara lá que sequestrou crianças e que tinha a vontade de controlá-las mesmo depois da morte. Agora, spree killers, assassinos relâmpagos. Geralmente as pessoas usam o próprio termo serial killer para definir, mas tem essa diferença. O spree killer é aquele que mata 2 ou mais pessoas num curto período de tempo, só que em lugares diferentes. E embora ocorra em locais separados, é considerado apenas um evento, porque não tem o período de reflexão entre os assassinatos. A diferença dos outros dois ainda está em muita análise assim com os criminologistas. Uma grande diferença dos serial killers é que o assassino relâmpago ele não volta à vida dele normalmente como se nada tivesse acontecido. A duração máxima assim de tempo entre os assassinatos é geralmente no máximo de 7 dias. E como eu disse antes, em serial killers pode ser dias, meses, semanas. Não, eu errei. Mas vocês entenderam, né? Entende que no caso dos serial killers, pode esfriar um pouco. E isso é de acordo com a revista Psychology Today. Segundo o FBI, a maior diferença entre o serial killer e o spree killer é que não tem o período de reflexão. O período de reflexão emocional, que eu acho esse nome muito irônico. E um caso que eu não tô lembrada agora o nome, mas é que 2 atiradores mataram 10 pessoas no período... Eu fiz 10 com 4. É que teve 2 atiradores que mataram 10 pessoas no período de 23 dias. Agora vamos pro terceiro, assassinos em massa. Então, o assassinato em massa é o ato de assassinar muitas pessoas simultaneamente ou num período muito curto de tempo, e as vítimas podem ser escolhidas aleatoriamente ou então por um motivo que só faz sentido na cabeça de quem está fazendo, do assassino. E o FBI definiu o assassinato em massa como um único incidente no qual o criminoso mata 4 pessoas ou mais, só que depois diminuiu a partir de 3. E motivos comuns são vingança, necessidade de querer fama, atenção. E às vezes pode acontecer quando a pessoa tem uma desconexão com a realidade e aí ela se sente extremamente perturbada e ataca as pessoas. E ao contrário dos serial killers, uma coisa que acontece com bastante frequência, a gente pode observar isso, é que, na grande maioria das vezes, assassinos em massa, ou eles são mortos no local do crime, ou eles mesmos se matam. Eu diria que o assassinato em massa é um ato de vingança contra a sociedade que está sendo feito por uma pessoa que está desesperada e que não tem a intenção de sair em silêncio ou voltar outro dia para matar. E criminosos que assassinam várias pessoas da própria família também são considerados assassinos em massa. Exemplo de assassinato em massa seria massacre em escola, que geralmente, entra no lugar, mata muita gente ao mesmo tempo e geralmente tem ou suicídio policial ou suicídio mesmo da pessoa, Geralmente é justamente na intenção de vingança. Bom, é isso, eu espero que tenha ficado claro. Tchauzinho!